Caros alunos, tudo bem? A gente está iniciando a gravação agora da aula 12, finalzinho do curso, né? A gente vai falar sobre os capítulos 34 e 35, né? Então, o capítulo 34 são os novos mundos, né? E as Américas e a Austrália e a Oceania, né, foram ocupadas posteriormente. Primeiro a gente saiu da África e foi para a Europa e Ásia, né? Aí depois a gente pulou pelas ilhas até chegar no continente australiano, né, por volta dos 60, 50 mil anos atrás. E a gente entrou nas Américas talvez 11.500 anos atrás, né? As Américas foram colonizadas por volta de 11.500 anos atrás, baseado na evidência arqueológica. Recentemente, alguns sítios da América do Norte e Sul estão em idades mais antigas. A evidência linguística e genética aponta para uma data ainda anterior, talvez a de 30 mil anos. As primeiras pessoas a entrarem na Austrália fizeram isso por volta de 50 mil anos atrás, baseado na evidência arqueológica, né? E a entrada dos seres humanos modernos na Austrália coincide com o desaparecimento da megafauna, né? Então, aqui é o mundo 18 mil anos atrás, né? E o mundo há 18 mil anos atrás, o nível do mar estava mais baixo, né? Então, por exemplo, a Inglaterra fazia parte da Europa, né? Só que boa parte dela estava embaixo do gelo, junto com toda a Escandinávia, norte da Rússia, né? Boa parte do Canadá, né? Na verdade, tinha gelo em cima de Chicago e Nova York, né? E 1,5 km de gelo, né? De altura, né? E né, o nível do mar estava bem mais baixo, isso aí expôs uma grande parte da plataforma da América do Sul, né? E juntou a Austrália com a Nova Guiné, né? Juntou as ilhas, né, da Nova Zelândia, né, juntas. E né, o próprio Japão foi conectado com o continente, né? Formosa e Taiwan, né? E né, o mundo era bem diferente. E com essas calotas de gelos gigantes e o nível do mar sendo mais baixo, a geografia era diferente, né? Algumas ilhas do Caribe foram conectadas, né? E quando os seres humanos saíram da África por volta de 50 mil anos atrás, né? Então, veja, o ancestral moderno humano surgiu entre 150 a 100 mil anos na África. Na verdade, a gente viu que tem datas que talvez 300 mil, sem sombra de dúvida 200 mil, né? Então, a data agora é entre 150 e 200 mil anos atrás, o ser humano moderno surgiu na África, né? E ele sai mais de uma vez, né? Do Oriente Médio, talvez a Grécia, aquela região da Turquia, né? E talvez na China também, né? A gente viu arqueologicamente. Mas a última invasão que deu certo, você sai da África por volta de 55 mil anos atrás, e aí você tem uma migração pelo sul, que vai para a Índia, para o Vietnã, para a Malásia, né? Para as ilhas lá da, da Indonésia, né? E chega na Austrália por volta de 50 mil anos atrás. E na Nova Guiné por volta de 50 mil anos atrás. Na Melanésia chega a 30 mil anos atrás, e depois na Micronésia, na Polinésia, a gente vai ver com mais detalhes, mas foi entre 4 mil a 2 mil anos atrás, né? 1.000 anos antes do presente, né? Na época medieval, eles chegam na Nova Zelândia, né? Na Ilha da Páscoa, eles chegam a 1.500 anos atrás, Nova Ilha, eles chegaram a 1.400 anos atrás, né? Época do Império Romano, né? Vamos ver, é isso aí, né? No ano 400, né? O Império Romano ainda existia, mas estava prestes a entrar em colapso, né? No Japão, eles chegaram a 30 mil anos atrás, né? Na Alasca, eles chegaram talvez 20 mil anos atrás, né? Na Sibéria, eles estavam em 35, 25 mil anos, né? E eles conseguem passar pela passagem glacial por volta de 11 mil anos atrás, né, 11.500, né, e
com 10 mil e pouco, quase 11 mil anos, eles já estavam na Cueva de los Manos, né? Mas eles também já estavam há uns 12 mil anos, 11 mil anos, na América do Sul. Isso aí levanta a possibilidade que houve uma migração anterior. E aqui é outro mapa, mais ou menos a mesma coisa, né? E datas mais antigas para a Austrália são possíveis, né? Mas algo entre 50 e 60 mil anos, né? Bom, vamos olhar a América do Norte, né? Aqui é a América do Norte no auge da glaciação. Houve períodos entre 30 mil anos atrás e 18 mil anos atrás em que o gelo da cordilheira e o gelo do glaciar Laurentiano estiveram separados e formou uma passagem glacial. Boa parte do tempo, essa passagem estava fechada, né? Então, as pessoas podiam andar, e os tigres também, tinha tigre da Sibéria no Alasca. Só que não, eles ficavam isolados, né? Então, o Alasca tinha uma fauna que compartilhava com a Rússia, né? A Sibéria, né? Mas eles não conseguiam descer para a América do Norte, né? Que tinha uma fauna diferente. Então, para conseguir passar pela passagem glacial, né? Você teria que ter os gelos partidos, né? Isso aconteceu há 36 mil anos atrás e 18 mil anos atrás, né? Que aí você tem um caminho, né? Então tem as cavernas de Old Crow e Bluefish, que são bem antigas, né? Talvez mais de 20 mil anos atrás, que não tem problema, né? Porque isso aí, eles conseguiam ir andando da Sibéria até o Alasca, né? Agora, aqui a gente tem os sítios Folsom e os Clovis. Clovis é mais antigo, né? E o Folsom é logo depois, né? Tipo uns 500 anos a 1000 anos depois, né? E aqui estão as pontas de flecha típicas, né? E entrou um povo que o povo Clovis caçava megafauna. E o povo o Folsom caçava bisões, esses animais grandes, né? Mas os mamutes já estavam extintos. E da Sibéria, ó, você vê aqui você tem uma cabana feita de ossos, né? De mamute encontrado na Sibéria. Os povos da Sibéria caçavam mamutes e os povos que entram nas Américas pela primeira vez são caçadores de mamute. Então, aí são sítios Clovis, né? Os vermelhinhos, né? Eles vão se espalhando em direção à América do Sul. E eles, posteriormente, são substituídos pelos Folsom, que têm uma cultura derivada deles, mas eles caçam bisão, né? A passagem glacial provavelmente parecia vegetação. Alguns dizem que era rocha nua, né? Então não dava para andar por ali, né? Mas alguns outros argumentam de que o corredor da passagem glacial parecia com a tundra do Parque Denali no Alasca, né? E se vocês olharem ali, é uma área com vegetação, né? Que potencialmente poderia alimentar eles, né? Agora, um outro caminho pode ser por cabotagem, né? Que é o que os esquimós fazem. Eles ficam andando, né? De caiaque e eles param para descansar em pontas de pedra, né? E nas pontas de pedra junta focas e junta aves, né? Porque é tudo gelo, né? E aí você tem ovos, você tem no verão, você dá para. Então, ou seja, se você vier por cabotagem, dá para você ir pulando, né? De ponta, né? Cabo em cabo, né? Os cabos saíam do meio do gelo, né? E aí estão cercados de gelo, mas eles eram muito procurados pelas focas as morsas, né? Assim por diante. É uma fonte de comida, né? E dá para pescar, né? Ali e você não precisa parar no gelo, né? Então, é um jeito de você ir de canoa e entrar nas Américas, né? Então, existe uma hipótese de que o pessoal veio antes, aí não precisa vir há 18 mil anos atrás, desculpa, 18 mil anos atrás estava fechado. Há 10 mil anos atrás abriu. Então, esse corredor se formou por volta de 11 mil anos atrás, entre 10 e 11 mil anos atrás. Antes disso estava fechado, né, 18 mil anos atrás. E depois, por volta de 30 mil anos atrás, também abriu, né? Então, ou eles vieram há 11 mil anos atrás ou há 30 mil anos atrás. Tá bem. Mas por cabotagem pode ser em qualquer momento, né? E, inclusive, você pode continuar de canoa até, pessoal, todo esse litoral aqui da
né, da Califórnia, né, inclusive do México, eles têm focas e florestas de kelp, né, que é uma alga, e abalones, que é uma concha gigante, né, de comestível, né, de molusco. Então, eles podem vir até aqui, aí vão nesse litoral é todo rico, né? E aí o Peru e o Chile, até a Argentina, dá para ir de canoa, né? E de caiaque, né? E pescando, né? Então dava para eles se espalharem por aqui. E aí, posteriormente, esses povos que viviam no litoral pescando vão migrando para dentro. E a migração para dentro é ao mesmo tempo que a migração para dentro aqui das Américas, né? Depois de uma longa ocupação no litoral, né, por povos pescadores, né? Agora, o pessoal da cultura Clovis não são pescadores, eles são caçadores de mamute. Eles fazem barracas de mamute que a gente encontrou, a gente encontra os mamutes destrinchados, né? Eles aparentemente caçavam. Aí o Paul Martin, em 1973, é o Paul Martin jovem, né? Ele é um arqueólogo e antropólogo, né? E paleontólogo, né? E ele propôs que quando os seres humanos modernos chegaram, os pioneiros paleolíticos, atravessaram a passagem glacial, atravessando o Estreito do Bering, que era não tinha água naquela época, eles encontraram um ecossistema super produtivo com 2,6 vezes 10 a 7 quilômetros quadrados e não dá para repetir isso aí de novo até que a gente aterrisse num planeta habitável de outra estrela. Então, né, é um território virgem, dois continentes que juntos tinham 2,6 vezes 10 a 7 quilômetros quadrados, né? Ou seja, 10 milhões de quilômetros quadrados, né? É, e eles entraram nessa terra virgem como caçadores de grandes animais, né? E eles se espalharam explosivamente, atingindo uma densidade suficiente numa zona de matança para terminar as grandes animais que eram tolos. Eles nunca tinham visto seres humanos antes, então eles eram fáceis de caçar, diferente dos mamutes lá da Sibéria, né? Então, aqui é as ferramentas Clovis e Folsom, né? Então, a esquerda são Clovis, né? Enquanto que tem poucos esqueletos do povo de Clovis, eles deixaram as suas ferramentas, a ponta, por toda a América do Norte. As pontas Clovis, que normalmente tinham 7 centímetros de comprimento, eram grudadas com grande cuidado, né, na ponta aberta de uma lança e depois amarradas com couro, né? Agora, as duas pontas da direita são Folsom, que são descendentes. Então, Clovis caçava mamutes, Folsom caçavam bisões, cavalos, e assim por diante, né? A chegada do Clovis começa a aparecer no norte ali do Canadá, 11.500 anos atrás. Eles começam a entrar nos Estados Unidos há 11.300 anos atrás. Eles chegam no Texas há 11.150 anos atrás, e na Califórnia 11.250 anos atrás. Eles chegam nas Américas há 10.930 anos atrás. Eles chegam na 10.500 anos atrás. E essa chegada coincide com a extinção local. Então, você tem uma zona de matança, atrás eles não estão, porque eles caçam megafauna e não tem megafauna atrás. Na frente, tem animais todos que nunca viram seres humanos antes. E aí eles podem ficar empregando a estratégia deles na boa, né? A velocidade foi 11 quilômetros por ano na América do Norte e na América do Sul foi 15 quilômetros por ano. Então, 15 quilômetros por ano, eles cobrem as Américas em 1.000 anos, né? O que é interessante é de que o ser humano evoluiu na África. E na África você tem perda de megafauna, mas é muito mais devagar. E né, o,
Paul Martin, ele sugere que é porque o homem coevoluiu na África e na Ásia, o homem coevoluiu com esses animais gigantes, né? E aí, na África e na Índia, por exemplo, os elefantes, os rinocerontes, os hipopótamos, na África, né? Se acostumaram a serem caçados por seres humanos, desenvolveram estratégias, né, de evitar a caça, né? Uma delas é ser muito bravo e arisco, e quando seres humanos chegam perto, né, eles atacam, né? Então, na África, na Índia, os elefantes eram respeitados e evitados, porque um elefante bravo pode matar todo mundo, né? Agora, na Austrália, a chegada do ser humano moderno coincide com uma diminuição enorme dos grandes mamíferos. Na América do Norte também, na América do Sul também, e em Madagascar também, né? Então, a chegada do ser humano moderno coincide com a queda na diversidade da megafauna, né, dos grandes mamíferos. Agora, aqui, a gente tem, né, as pontas no Alasca, né, Clovis, que são antigas, né, porque eles chegaram no Alasca e não conseguiram passar por causa do bloqueio do gelo, né? Aí, hum, hum, eles entram nas Américas por volta de 11.500 anos atrás, né? E esse aí é a data dos sítios Clovis, né? Entre 12.000 e 11.000 anos, 11.900, né? E aí, logo depois, entre 10.900 e 10.000 anos, você tem os sítios Folsom, né? Então, os sítios Clovis estão espalhados pela América do Norte e Canadá, onde não tinha gelo. Como esse diagrama demonstra, datando os sítios, eles ocorrem entre 11.500 e 11.000 anos. Os sítios Folsom vêm logo depois, mas também são confinados à América do Norte. Então parece que essa tecnologia do Clovis era restrita às Américas e foi seguida pela tecnologia Folsom. Agora aqui é a, a datação de cocô de preguiça gigante em cavernas no sudoeste americano, né, de que tem um clima seco. E preservou o cocô delas nas cavernas, né? Então, são 42 datações de carbono. E a, ali a flecha indica o aparecimento da cultura Clovis na região, né? O tempo da atividade da cultura Clovis. A maioria dessas aqui são as datas, as datas, as datas. A maioria delas ocorre mais ou menos a data da chegada. Essa aqui que está fora, talvez se contaminou, né, com radiocarbono mais recente, aí tem essa data diferente. Porque a maioria tem em volta da chegada do Clovis. Isso aí sugere, então, né, então essas datas aqui mais novas são duvidosas, e a maioria das preguiças gigantes morreram por volta dessa última data, né? Bom, como que é o perfil, né? Aqui, a megafauna que existia nas Américas, né? Que vocês olharem, vocês vão encontrar mamutes, né? Cavalos de vários tipos, ursos né, ursos de cara curta, né? Com as pernas gigantes, né? Eles tinham 4 metros de altura, né? O maior urso hoje em dia é um urso polar gigante, tem no máximo 3 metros de altura, né? Eles ficavam 4 metros de altura. Leões, tigres de sabre, né? Tem esse ovibos, né? Tem a saiga, né? Tem esse bisão de chifre grande, esses se extinguiram. Sobreviveram o bisão, a rena, o alce, o papiti, né? As cabras das montanhas, o boi mascarado, ursos polar, marrom e... Então, veja, pelo menos metade da megafauna da América do Norte foi extinta com a chegada do homem, né? Na África se perdeu os búfalos de chifre gigante, alguns antílopes, algumas zebras, né? Mas a maioria conseguiu sobreviver à chegada ao homem moderno, né? Na Ásia também se perdeu o, né, stegodons, perdeu alguns, né,
elefantes, né? Esses dois elefantes. Se perdeu a anta, né? Na Índia, né? Se perdeu a anta, se perdeu alguns bovídeos, alguns ursos, algumas hienas. Mas que a maioria sobreviveu sem muito problema, né? Então, rinocerontes, búfalos, gauro e assim por diante, né? Tigres, esses jacarés gigantes, tudo isso aí sobreviveram, né? Então, a perda na África e na Índia e no Sudoeste Asiático foi menor do que nas Américas, né? E na América do Sul foi terrível. O Brasil foi terrível. Perdeu 3 tipos de mamute. Desculpe, mamute não. Os mamutes não chegaram aqui. Perdeu 3 tipos de mastodonte. Perdeu os toxodontes. Perdeu várias preguiças gigantes. 1, 2, 3, 4. Perdeu capivaras gigantes. Perdeu tatus gigantes. Ó, 3 aí, né? Perdeu cavalos gigantes. Tinha 2 zebras aqui, né? Eles não sabem se é zebras porque eles não sabem se é na estrada, né? Precisa ver se tem uma pintura deles, né? Depois perdeu o Macau Quênia, perdeu o tigre dentado, sobreviveu só o veado do Pantanal, a, o guanaco, a, a anta, capivara pequenininha, né? Jacaré, tamanduá, e onça parda, onça pintada, né? E aí urso de óculos, né? Na Austrália perdeu vários wombat gigantes, né? Vários cangurus gigantes, várias aves gigantes, né? O tilacoléu, né? Que é o leão marsupial, né? Taquiglocite, aí lagartos gigantes. Sobreviveu o crocodilo gigante, né? Que come de vez em quando turistas lá na Austrália, né? Sobreviveu o casuar, o emu, né? E o canguru, né? Então a perda da megafauna foi considerável. Então, um, a América do Norte sobreviveu alguns, mas muitos se perderam. Na América do Sul a perda foi ainda mais intensa, na Austrália ainda foi mais intensa, na África foi a menos, né? E na Ásia teve perda, né? Mas também teve sobrevivência bastante. Agora, no norte da Eurásia, separando do sul da Ásia, aí você tem perda de elefantes e mamutes, você tem perda de camelos gigantes e vários tipos de rinocerontes, de hipopótamos, né, que tinha, né? Eu tinha hipopótamo lá na França, na Inglaterra, né? Vários veados gigantes, né? Vários bisões gigantes, auroques, antílopes, que nem os indianos, né? Boião mascarado, cavalos, ursos, leões, hienas, né? Era muito interessante essa fauna que coexistia com o Neandertal, né? E ó, o Neandertal também se extinguiu. Sobreviveu camelos e alces e veados e bisões e o iaque e, né, cabras das montanhas e cavalos e ursos, né? Mas houve uma perda de mais de metade, né? Então o norte sofreu mais do que o sul, né? Bom, quais são as causas das extinções no Pleistoceno? É, e isso é um dos grandes debates da extinção. Foi os seres humanos ou foi mudança climática que causou o fim da megafauna? A evidência da paleontologia, climatologia, arqueologia e ecologia apoia a ideia que os seres humanos contribuíram para a extinção em alguns continentes, mas a caça humana não foi a única responsável pelos padrões de extinção em outros lugares. Ao invés disso, a evidência sugere que você tem que ter uma sinergia entre os impactos humanos com mudança climática para conseguir prever o desaparecimento da extinção da megafauna no hemisfério norte. A história do hemisfério sul ainda está sendo desenvolvida. A evidência da Austrália apoia a ideia que os humanos causaram a extinção ali, mas a correlação com o clima é fraca e não é muito boa, ou seja, caça. Cronologias melhores e modelos ecológicos melhores e uma compreensão melhor da paleoecologia são necessárias para entender como foi esse padrão de extinção e a dinâmica populacional das espécies envolvidas, né? Então, ó, azul clima, humanos vermelho. Na Europa e na Eurásia, o norte,
9 espécies perderam. Parece que o clima foi mais importante do que os seres humanos. Os seres humanos ajudaram, mas o clima foi muito importante. Nas Américas, 33 foram perdidas, né? Megafauna sendo maior do que 50 quilos, né? E parece que seres humanos foi muito mais importante do que o clima. Na América do Sul, pelo estudo do Barnowski, lembra? Esse estudo foi em 2004. Parece que seres humanos estão envolvidos, né? Mas eles ainda não conseguiram bater o martelo. 50 espécies foram perdidas. Na Austrália, 21 espécies foram perdidas. Parece que o ser humano está altamente envolvido, né? E então, bolinha verde, evidência robusta, marrom precisa de mais trabalho e evidência amarela é evidência provisória, né? Chegada dos humanos em preto, né? E mudança climática em azul, né? Então, a chegada do ser humano coincide com mudança climática, né? Na América do Sul e na América do Norte, né? Não coincide na Europa, né? Mas a extinção parece que está acontecendo com a mudança climática e não com a data da chegada, né? E na África, os seres humanos modernos chegaram entre 200 mil e 160 mil anos, né? E a mudança climática ocorreu entre 50 a 10 mil anos atrás, né? E 8 espécies se extinguiram, não sabe se foi o ser humano ou se foi a mudança climática, né? Aqui estão os dados, né? Então, é isso aqui, né? A cronologia das extinções do Quaternário, né? E as evidências, né? Que essa é a figura 2, correlações com o tempo. Tem mais na África, né? Acho que aí tem 34 a 33. Não sei se esse Barnowski 2004B. Talvez isso aqui foi uma publicação posterior do mesmo grupo, né? Avaliando os dados, mas chegaram à mesma conclusão, né? E aqui é 2014. Então, ó, Austrália e América do Norte, boas evidências. Europa, o clima. E a gente não sabe sobre a América do Sul e na África, né? Ó, isso aqui é 2014. As extinções da megafauna quaternária estão associadas aos humanos, não ao clima, né? Então, isso aí foi a conclusão, reanalisando 132 mil anos de mudança climática. Então, e esse outro estudo aqui, da Nature, 2021, chegou à mesma conclusão. E a gente observa uma grande, forte relação entre o aparecimento de seres humanos modernos e aparecimento de pontas de forma de peixe, né? Fish tail, né? Rabo de peixe, né? Com extinção. Olha que legal! Isso aí é da América do Sul. Lembra esses 50 que a gente não sabia, os dados eram insuficientes? Esse estudo falou que os dados são suficientes. Eles fizeram um grande estudo, o desaparecimento dos grandes mamíferos, o aparecimento dessas pontas de flecha, são que nem as pontas Clovis, só que elas estão associadas à América do Sul. E aqui são as datas de todos os sítios, e o que acontece? A maioria dos grandes mamíferos somem com o aparecimento dessa tecnologia. Aí as outras tecnologias, que são os sítios arqueológicos, né? Então, os sítios arqueológicos aumentam ao longo do tempo, né, com a chegada dos seres humanos modernos, né? Mas a tecnologia rabo de peixe, caçadores de grandes mamíferos, faz a extinção dos grandes mamíferos. Então, bateu o martelo. O aparecimento dessas flechas, né, dessas lanças ponta de peixe, o aparecimento dos seres humanos modernos, que pelo visto é pelo litoral, coincide com a extinção da megafauna, dos mamutes, zebras brasileiras, preguiças gigantes, né, 3 aqui, né,
os tatus gigantes, as lhamas e os cavalos, né, da América do Sul, né? Coincide com a extinção deles, com a chegada dos seres humanos modernos. Então, aqui o que foi pedido, né? É, isso aí em vários lugares não seria, né? Então, vamos, depois a gente continua, porque aqui a gente chegou na América do Sul. Então, vou fazer uma pausa e depois eu entro na, na Oceania, né? Então, vou interromper a gravação, parte 1 terminando.